Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui no Infomoney TV, direto do São Paulo Corporate Towers. Hoje, 18 de fevereiro, já começou o ano aí, temos boas notícias vindo aí do mercado imobiliário e também do governo, se Deus quiser. Eu sou o Ricardo Rosa Reis. A gente vai falar hoje sobre o mercado imobiliário, o mercado de investimentos, com o Alexandre Nigri, que é o CEO do grupo Max Invest, né? Tem vários investimentos sendo feitos, uma pessoa que tem muita experiência no mercado. Tenho certeza que você vai gostar da nossa conversa. Eu sou também professor aqui do Infomoney, com o curso Lucre com Imóveis, que vem desse livro. Você encontra esse curso no infomoney.com.br, cursos, fala sobre mercado, fala sobre investimentos, 37 tipos de negócios, oportunidades, estratégias vencedoras. É um curso que você pode fazer em casa, pode ouvi-lo na academia, pode ouvi-lo no trânsito. Não perca a oportunidade, é um pequeno investimento de R$ 450 em 12 parcelas. Tem a garantia de satisfação, caso você não goste, devolve o dinheiro. Então não perca, espero que você consiga aproveitar bastante esse conteúdo aí para você fazer bons investimentos e melhorar seus investimentos aí em imóveis. Além disso, estamos ao vivo no Facebook Lucre com Imóveis. Deixe suas perguntas lá, a gente vai responder assim que for possível. Isso tudo colocado, gostaria de trazer agora as notícias aqui da semana. O resumo, primeira notícia boa é que a reforma da Previdência, que é o que está travando o país há tanto tempo, que é a pauta mais importante de todas as pautas, finalmente está andando. Essa semana vai ser apresentada, já está indo para o Congresso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está com expectativa de aprovar isso em 4 meses, ou seja, ainda dentro do primeiro semestre. Há toda uma mobilização política, econômica e social em torno disso. Nós, investidores aqui brasileiros e internacionais, estamos em passo de espera, aguardando o desenvolvimento disso. Primeiro aguardamos as eleições, depois aguardamos as primeiras posições do governo, depois a eleição dos presidentes da Casa do Congresso, que é para onde vai andar essa reforma, e agora finalmente a coisa está andando. Pelo meu ponto de vista, está andando de bom tamanho aí. Acho que a gente vai conseguir aprovar essa pauta e destravar os investimentos do Brasil. Também ressalto aqui a última entrevista que fizemos com o Rocha sobre loteamentos aqui semana passada, Smart Cities, bairros planejados, dicas de como fazer esse tipo de investimento. Não perca, entre lá na Infomoney TV e veja lá as últimas entrevistas. Também foi, na semana passada, teve no Unique, no dia 13 de fevereiro, a premiação dos melhores fundos de investimento, dentre eles também os fundos imobiliários. O professor Arthur Vieira de Moraes, nosso colega aqui, foi a pessoa que fez a mediação dos 3 vencedores. Vou destacar aqui os 3 vencedores para ter uma noção de qual é o rendimento anual e dos últimos 3 anos. A diferença do ranking do IBMEC Infomoney para outros rankings é que ele não pega só o último ano, ele pega os últimos 3 anos, para dar realmente aí sim a diferença de uma gestão mais consolidada no tempo. O campeão foi o Hotel Max Invest, até homônimo aqui do nosso grupo que está sendo entrevistado hoje, não tem ligação, mas é homônimo. Rendeu em um ano 27% em 2018, nos últimos 3 anos 133%, mais que dobrou o capital em 3 anos, um sucesso muito grande. Investe em hotéis, aproveitou muito bem comprar os hotéis na baixa dos hotéis e vender os hotéis quando estavam melhorando, e também melhorou o rendimento dos hotéis como um todo. Parabéns a Max Invest, um ótimo rendimento. O segundo lugar de fundos imobiliários foi a CSHG Logística, investe em logística, rendeu 17% em 2018, que já é um ótimo rendimento, mas 95% nos últimos 3 anos. Também quase dobrou o capital, investe em logística e galpões. E o terceiro lugar, Maxi Renda, um fundo de papéis, rendeu 28% em 2018, 89% nos últimos 3 anos, investe em títulos de securitização, CRIs, papéis imobiliários. Então veja bem, 3 fundos com 3 estratégias bem diferentes, né? E os 3 com ótimos rendimentos. Isso colocado, a Infomoney também tem uma matéria colocando que a expectativa da valorização do mercado imobiliário. Esses fundos foram entrevistados, esses campeões, estão apostando nos juros baixos do país, na inflação baixa,
inflação estável, a isenção do imposto de renda que os fundos imobiliários têm, que é uma grande atração em comparado com outros investimentos, e a pouca burocracia de compra, venda e gestão desse ativo quando em bolsa como um fundo imobiliário. Outra matéria do Infomoney destaca a liberação do destravamento pelo Ministério Público da venda de 2.000 imóveis da União, num valor de quase 3,3 bilhões de reais. Ótima notícia. Passamos aqui que o Estado e o município de São Paulo também estão destravando e vendendo os imóveis que não estão usando. Isso é bom para o governo que está entrando caixa para poder fazer obras ou fazer outros investimentos, e é bom para o mercado que pega esses imóveis parados e coloca no mercado para serem vendidos, locados ou serem mais bem utilizados. A Smartus coloca que as incertezas sobre o futuro da Minha Casa Minha Vida reduzem a confiança das empresas no setor da Minha Casa Minha Vida, em especial na faixa 1,5, que está sem ter receitas, sem ter acesso ao dinheiro desde novembro. Grande problema, já ressaltamos isso aqui semana passada, para as pequenas e médias construtoras que não aguentam ficar no giro, no fluxo de caixa delas, sem o capital de giro para 2, 3 meses, né? Então tomara que o governo consiga resolver esse problema, que é um problema muito sério. Outro problema que tem, o Smartus ressaltou, depender de subsídios pode ser entrave para o segmento residencial. Ou seja, no programa Minha Casa Minha Vida tem 4 faixas, as 2 mais baixas, a faixa 1, que depende totalmente do subsídio do governo, ele não tem dinheiro, tem um déficit de 170 bilhões no último ano, não tem dinheiro para ficar dando subsídio, não dá para depender desse dinheiro, e a faixa 1,5, como acabei de falar, também está desde novembro sem poder passar o dinheiro para as construtoras. Então, 2 problemas, a expectativa é que o governo novo não se baseie em fazer mais aportes a fundo perdido nesse tipo de plano, vamos buscar outras alternativas. Talvez o Alexandre possa nos ajudar aqui com o seu conhecimento para nos dar uma luz aqui em relação ao futuro desse segmento. A Infomoney também ressalta que vai ter a Construtec, que a Start está organizando no dia 29 de março aqui em São Paulo. O plano, o mote do evento é porque o mercado imobiliário foi o único setor do Brasil que não se recuperou da crise. Essa é a pergunta que vão levar vários especialistas lá, várias pessoas para debater. Faça parte, se você gosta desse mercado, para ver o que está acontecendo. Também, outra notícia que tem é que o mercado imobiliário, os preços de 2018 tiveram só uma valorização, mercado comercial, de 0,64%. O IGMIR. 0,64% em 2018 é menos que a inflação, que foi 3,75%. Ou seja, houve novamente, pelo 4º ano consecutivo, uma desvalorização real dos imóveis. Então, já fazem 4 anos que o mercado está indo para baixo, não tão para baixo como muitos falam, mas está indo para baixo. A expectativa do ciclo, como sempre, depois de uma super oferta, de uma super valorização como teve, vem a super oferta, depois vem a recessão e agora esperamos a retomada. Depois de 4 anos, o normal agora é a curva começar a subir. Outro destaque do mercado, a Veja, a semana destaca a imobiliária Quinto Andar, que é uma startup que começou como uma imobiliária digital. Está indo muito bem, as vantagens dela é que não tem burocracia na hora de você locar o imóvel, não tem que dar garantia, nem fiança, nem calção, nem carta garantia, nem nada disso. Você consegue locar apenas com o teu crédito, né? Se tiver um crédito limpo, você consegue locar. E agora está indo para fora de São Paulo, está chegando em Curitiba, Porto Alegre, outras capitais, e fazendo parcerias com as imobiliárias locais. Então, as locais não precisam ter medo da competição, devem se aliar às novidades da tecnologia e conseguir ganhar dinheiro com isso. Destaco também o Ricardo Boechat, né? Infelizmente perdemos aí a voz ativa, companheira todas as manhãs, né? Que trouxe uma visão crítica do mercado, mostrou para nós brasileiros uma linguagem simples de como ver um Brasil diferente, não só lendo notícias, mas as criticando, né? Com o seu ponto de vista, quer concordemos ou não, mas abriu uma nova forma de vermos o Brasil. Agradecemos muito o Boechat e vamos tocando aqui o barquinho, como dizia ele. E finalmente, o Guilherme Benchimol, CEO e presidente aqui da XP, que fez uma matéria e colocou nos seus redes sociais sobre corra riscos. Você quer crescer,
quer fazer, se dar bem como empreendedor, você tem que correr riscos. Inclusive ele coloca que quem mais errou aqui, talvez, na XP, foi ele mesmo, de tantos riscos que correu, sempre riscos calculados, riscos que ele pudesse depois assumir as consequências, mas foi crescendo, foi apostando e correndo alguns riscos que ele conseguiu crescer e hoje tem uma das maiores empresas aí do Brasil. Então, esses eram os recados bem sintéticos, né? Tenho muito prazer hoje em apresentar aqui o Alexandre Nigri. Como é que está, Alexandre? Tudo bem, Bem-vindo aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito legal. Alexandre, ele é economista, né? Administrador, especializado em real estate, tem décadas no mercado imobiliário já, muita experiência nacional e internacional também, né? Morou alguns anos nos Estados Unidos, trabalhou em grandes empresas lá, fundo de investimento, shopping centers, né? E hoje ele é CEO do grupo Max Invest, né? É isso, como é que tá? Como é que você vê aí, Alexandre? Faltou alguma coisa aqui na tua apresentação, não? Não, eu acho que foi fundamentalmente isso. Tá por aí. Deve falar um pouco do mercado, do Brasil, aí da Max Invest, né? E depois dos teus investimentos. Você, com a tua visão internacional, Alexandre, o que você está vendo aí do mercado como um todo? Você internacional e depois o nacional, como é que está a tua visão? Olha, Ricardo, eu vejo com bastante preocupação o mercado, vejo bem, o mercado brasileiro, eu vejo uma janela de otimismo maravilhosa, um momento aí como muitos anos eu não via, mas o mercado internacional eu vejo com bastante preocupação. Tá. Eu vejo, outro dia eu até estive aí presente numa palestra de uma companhia de wealth management e havia o economista-chefe fazia exposição de produtos lastreados em bolsa americana. E ele fazia lá o seu proselitismo de produtos linkados à Bolsa Americana, que vai muito bem, a gente sabe que... Sim, há anos indo bem já, né? Indo muito bem. Tá. Mas eu confesso que eu tenho lá minhas reservas, porque a gente sabe que o mercado americano vem fazendo as suas reformas de mercado, expansionismo fiscal, através de quantitative easing, ou seja, fazendo o seu expansionismo fiscal através de reforma tributária, onde o Donald Trump faz o corte de imposto de renda das grandes corporações, né, visando uma melhoria da economia, uma economia que já vem de pleno emprego. A riqueza que se esperava criar não acontece quando as empresas pegam esse dinheiro e acabam por transformar em distribuição de dividendos, né? E esse dinheiro em tesouraria elas acabam por transformar em recompra das ações das próprias empresas, né? Sim. Em detrimento dos investimentos que deveriam ser feitos e não foram feitos. Entendi. Né? Tem mais dinheiro do mercado, mas esse dinheiro não está chegando na produção. Não está chegando na produção. Tá. Então, assim, são 10, 12 coisas que a gente pode falar que são, evidentemente, questões que são super contraproducentes numa empresa, numa economia de pleno emprego. Outra questão que a gente percebe, essa guerra de protecionismo, que ela é super danina para uma economia, né? Então, quando você vê a economia se tornando uma economia de protecionismo, por exemplo, você vê um modelo, Donald Trump criando, nessa guerra de protecionismo, se cria um modelo de substituição, como se praticou muito no Brasil, de 30 a 61, na era Getúlio Vargas, até Juscelino Kubitschek, onde se prioriza os produtos internos em detrimento dos insumos importados em toda a cadeia produtiva, o que faz com que o empresariado termine por precisar comprar os produtos internos, né, para a economia de transformação e, no final das contas, o produto que chega na prateleira ele é mais caro, menos eficiente e por conseguinte, os produtos são mais caros, menos eficientes. Né? Mais ou menos aquela história da Petrobras, que precisava comprar o produto internamente, não podia comprar, né, o produto vinha de fora. Sim. E a coisa fica mais cara, fica menos eficiente. Outras questões, como por exemplo também, que eu acho que fazem por também complicar a questão do caldo inflacionário, é a limitação da mão de obra com
com as barreiras imigratórias. Quando você não permite o ingresso dos imigrantes, aquele imigrante que vem ao mercado americano para cortar a grama, para lavar os pratos, para limpar a rua... Os empregos que poucas pessoas querem, né? Que os nativos americanos, eles não querem fazer aquele trabalho que o nativo americano ele não quer fazer, ele termina fazendo por um valor de trabalho hora 40% mais caro. Então isso termina por pressionar a inflação, o caldo inflacionário da panela de pressão da economia americana. O valor do salário vai subir, a inflação vai subir, a coisa começa a virar uma bola de neve. Uma bola de neve, né? Então, assim, isso do ponto de vista teórico, né? A gente tem isso com uma análise macroeconômica que você olha de fora e fica preocupado, né? Não é uma coisa tão simples, mas dá uma preocupação. Exato. Mas muito dinheiro há muito tempo, muito dinheiro foi injetado na economia depois da quebra dos bancos em 2008, lá até hoje tem muito dinheiro, juros muito baixos, né? Exato. O mercado superaquecido, já não tem desemprego quase nenhum. Exato. E a economia já com a bolsa há muitos anos batendo em cima, então o próximo passo normalmente no ciclo é dar uma esfriada, né? Exato, mas aí quando você começa a olhar os números efetivamente, que aí já não é uma questão tão teórica, é uma questão já pragmática, né? Você percebe o seguinte, aí 3 dos 10, 12 pontos que são assim, muito importantes, você percebe o endividamento das famílias americanas. Sim. Por exemplo, você percebe que no último trimestre de 2018, o endividamento da família americana ela é de 13,3 bilhões de dólares, já no último trimestre de 2018, em face a 12,7 trilhões no primeiro trimestre de 2008. Então, no mesmo ano já se endividaram um monte a mais. Entendeu? 10 já anos depois, PIB, já é um PIB de dívida ali, né? Não é verdade? Então, 10 anos depois, vamos lembrar que já faz 10 anos esse ciclo, né, da crise dos subprimes. Você percebe também, do ponto de vista de números, efetivamente, que a relação dívida-PIB, né, 10 anos depois, a dívida era de 9,9. Estou te falando de índices que estão aí no Banco Central de Illinois, né? Então, a dívida era de 9,9 e o PIB era de 14,7. Certo. Tá? Hoje nós temos uma dívida de 21 bilhões de... trilhões de dólares para um PIB de 20,4. Então você tinha uma relação de 64 endividamento PIB para hoje um endividamento de 104 endividamento PIB. Sim. Então você percebe? Tá subindo, subiu demais. O Brasil também passou um pouco por isso, né? Passou por época da Dilma. Passando por isso, exatamente. E você também comentou que além da preocupação com os Estados Unidos, a China também está no teu mapa. Exato. Esse é um problema maior ainda. Esse é um problema maior. Eu há 2 anos eu escrevi um artigo para a Gazeta do Povo e foi inclusive uma tese de uma graduação, de uma especialização que eu fiz, onde eu venho defendendo realmente a questão da China, que me preocupa bastante. Aliás, é muito importante dizer que a China é o maior credor dos papéis dos bonds americanos. A China detém Tá ligado ali. Se for mal os Estados Unidos vai mal, a China vai ficar com o papel na mão, né? Papel na mão. Difícil acontecer isso, né? Difícil. É o risco, né? Mas que rola um ajuste aí, rola um ajuste, né? 1,12 trilhões de dólares dos papéis americanos. Mas tem muitos papers aí de bancos super importantes que já vêm alertando já há muitos anos de que existe uma crise aí rondando o mercado chinês dos shadow banks, né? E de uma bolha americana. Por quê? Nessa virada da revolução cultural chinesa, não se criou instituições de investimento como a instituição da poupança brasileira. Então o que acontece? O brasileiro, o que ele faz? Ele investe na poupança. Sim. Né? Ele investe em renda fixa. Na China não existe isso. Tá. Então como é que o chinês investe? Friends and Family, ele pega a grana e compra um apartamento. Exatamente. Né? Imóvel. Reserva de valor. Reserva de valor, sim. Exatamente. Né?
ele faz a reserva de valor. E assim foi, se compraram apartamentos, se compraram cotas de shopping, se compraram escritórios, assim, e assim se criou cidades inteiras. Então existe uma estatística do National Bureau of Statistics da China que diz que existem 400 milhões de metros quadrados vacantes na China, tá certo? E mais 1,2 bilhão de metros quadrados prontos para serem lançados. Só para te dar uma ordem de referência, você pega, por exemplo, não vou falar nem de SFH, SBP, você pega o Minha Casa Minha Vida, se você botar 50 metros quadrados médios, sim, aí, médio, que é o que é mesmo, vezes 400 mil unidades que se entrega aí, anuais, nós temos 20 milhões de metros quadrados ano. Sim. Né? A China tem 400 milhões de metros quadrados em estoque, mais 1,2 para lançar. Né? E falando em unidades, né, Alexandre, são 66 milhões de apartamentos, imóveis vazios. Pois é. Que é o número de imóveis no Brasil. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, habitantes, 60 e poucos milhões de habitações. Então, somar tudo que nós temos de imóveis no Brasil, somar tudo é o que está vazio. Tudo que tem de imóveis ocupados no Brasil, ainda faltam imóveis, né? Esse é o número de imóveis vazios na China. Pois é. Então o governo chinês, o Partido Comunista, de dezembro para cá, o governo fez 6 intervenções, né, de liquidez no mercado chinês, né, já no movimento mais austero dos últimos 2 anos para cá, botando dinheiro para continuar rodando a economia. Exatamente. Então, lenha na fogueira. Lenha na fogueira. Lenha na fogueira, né? São 9... Recentemente saiu a estatística de um crescimento, é o menor crescimento dos últimos 9 anos, 6,6, o que a gente não sabe se 6,6 são 6,6 efetivamente. Sim. Vamos lembrar que o mercado argentino, os dados do mercado argentino da Cristina Kirchner, né, que era um governo socialista, a gente não sabia se aqueles dados eram verossímeis. Sim, né? A gente já passamos por isso. Já passamos por isso na Venezuela também, e da China a gente não sabe. Então assim, tudo muito bom, tudo muito bem, mas a gente precisa sempre ter muito cuidado. Por último, eu queria dizer o seguinte: René Descartes, o filósofo, ele dizia o seguinte: a maior virtude é o maior defeito. E o maior defeito é a maior virtude. Né? Trazendo isso para o plano macroeconômico, sim, eu acho que o Brasil ele também tem uma grande característica, que é o fato dele ser uma economia fechada. Então, o maior defeito do Brasil nesse momento é a maior virtude. Porque se eventualmente vier uma crise, eu não acho que essa crise vai acontecer amanhã, não é se, mas é quando. Algum momento vai acontecer. Sim. O fato da gente ser uma economia fechada, eu acho que nos protege de alguma maneira. Concordo. de uma eventual crise, porque nosso consumo interno ele é muito grande, entendeu? Sim. A gente tem uma demanda muito grande e eu acho que de certa forma eu ouvi outro dia uma palestra da Zeina Latif, economista-chefe. Sim, excelente economista. Sempre é bom escutá-la. Né? Ela é fantástica, ela é fantástica. Ela disse que grande parte do problema internacional, quando vem, afeta em 70% da economia brasileira. Mas eu acho que, de certa forma, dados o grande trabalho do INLA, monetário, né? Tem um problema fiscal, mas o trabalho monetário que foi feito, bom trabalho, eu acho que a gente está, de certa forma, protegido. Está indo num caminho hoje muito melhor, né? Baseado na segurança da teoria clássica da economia, que tem que fazer as coisas bem feitas. Não adianta você querer vender muito consumo, como fizeram o governo anterior, financiando o consumo e não tendo a produção, e aí gera a inflação. Né? Mas, mal ou bem, como você disse, do René Descartes, nós estamos num contraciclo. Né? Você vê em 2008, 2009, enquanto estava tudo indo muito mal lá nos Estados Unidos, aqui estava crescendo muito bem. Né? Claro. E agora está indo muito bem lá, e aqui a gente está faz alguns anos já na baixa. Então as coisas estão andando em senoides aí contrárias. Exatamente. Né? E aí chegamos no Brasil. E aí você está aqui no Brasil hoje, está com esse grupo indo com grandes investimentos. Graças a Deus. O que você está apostando como no Brasil, esse novo governo que chegou? O que você está vendo do Brasil? Estou super otimista, eu sou irremediavelmente otimista, mas irredutivelmente conservador. Cauteloso também, né? É o que mais escuta, otimismo com cautela. A gente quer ver para querer, né? Por isso que essa reforma é tão importante, que é o primeiro passo para entender se a coisa vai ou não vai, né?
Mas no meu escritório a gente diz o seguinte, o brasileiro nunca desiste, né? O brasileiro nunca desiste, a gente está firme e forte. A gente atua em diversas áreas, né? A gente atua em diversas áreas, mas o nosso core business é imobiliário. A gente tem dentro do grupo uma empresa e a gente tem alguns lançamentos nos próximos 18 meses. São 750 milhões, predominantemente Minha Casa Minha Vida, né? Está apostando firme, então. Apostando firme. 750 milhões não é brincadeira, 750 né? milhões. Minha Casa Minha Vida na faixa mais para cima um pouco, talvez. 2 e 3. Que é o que está acontecendo de bom, não tem tido restrição de crédito, a coisa está andando, né? Não, porque é um plano associativo com subsídio. Então a gente repassa na cabeça, né? E a gente, de certa forma, você repassa o risco, né, da operação para os bancos, né? Seja para a Caixa Econômica Federal, seja Banco do Brasil. Que tem 70% do crédito dessa área aí de Minha Casa Minha Vida está com eles, né? Um pouquinho mais, sim, até, né? Um pouquinho mais. Então, Alexandre, estamos aqui falando do Brasil agora, né? Entramos aqui, o Brasil está vendo com otimismo, um pouco de cautela. Qual é a tua visão aí do que está acontecendo, para onde nós estamos indo? Olha, eu sou super otimista. Eu sou um otimista irremediável, mas também sou um conservador irredutível com relação ao Brasil, né? O brasileiro não desiste nunca, sim, né? Como a gente diz lá no escritório. A gente tem muitos planos, efetivamente, com relação ao Brasil, principalmente porque, como eu sempre digo, eu acho que o fato do Brasil ser uma economia razoavelmente fechada, a gente está, de certa maneira, também imune a essas questões que envolvem a questão internacional. Né? Eu acho que a gente vive nesse momento uma janela de otimismo muito importante, né? Essa janela ela tem alguns fundamentos que se baseiam principalmente na questão de taxa de juros. E o que é taxa de juros? Taxa de juros é juros. Juros, o que é juros? Juros é taxa mais expectativa. Né? É isso que compõe juros. E a gente tem uma expectativa muito boa, né, de mercado para o futuro. A gente tem as questões de reforma da Previdência, eventualmente mais adiante reforma tributária, reforma política. É muito importante dizer que a reforma da Previdência não vai resolver os problemas, como todo mundo tem falado. Sim. E mais uma vez, eu não quero ser cético, eu não quero trazer pessimismo à questão, até porque eu também faço parte dessa corrente otimista, mas é importante dizer que a questão da reforma previdenciária ela tem um resultado, em primeira instância, contracionista. Tá certo? Mas ela tem que ser feita e ela traz, uma vez mais, ela traz esse otimismo. E a confiança, né, Alexandre? Ela traz a confiança. A confiança que falta, e você está falando do ciclo, falando da China, dos Estados Unidos, que viveram ciclos expansionistas há muitos anos, e o Brasil está se retraindo há muitos anos, como a gente falou nos números aqui. Há um contraciclo no Brasil, né? Agora há esse risco que comentamos externo, né? Que então não sabe se vai acontecer ou não, mas há um potencial risco um pouco maior lá fora. E aqui, por estarmos com o freio de mão puxado já há algum tempo, possivelmente os ventos estão mudando aí para dar uma empurrada nos nossos empresários aí, investidores, né? Exatamente. Então você veja o que acontece. Se eventualmente a gente percebe uma diminuição dessa dinâmica que vem no mercado americano, até por força do aumento dos juros. E o que acontece? Quando os juros nos Estados Unidos ele aumenta, os blocos de capitais eles se deslocam para o mercado americano, porque o pessoal arbitra, né? Se aumenta um pouquinho os juros dos treasuries americanos, o pessoal leva todo o capital para lá para começar a arbitrar. Sim. Mas se eventualmente as coisas começam a não ir tão bem no mercado americano, e eventualmente com algum ruído na China, qual é a bola da vez? Voltamos nós novamente. Voltamos nós. Eu, assim como você, tenho uma experiência estrangeira, né? Sempre tentei vender o Brasil lá fora com muita dificuldade, até que uma vez, que foi em 2008, 2009, não lembro, que teve um GRI lá que nós fomos, acho que em 2012, e inverteu. Eles estavam esperando a gente, queria falar e trazer oportunidades. Foi a primeira vez que o Brasil virou a bola da vez, que pode voltar a ser nessas coisas se desencaixarem ou encaixarem novamente,
podemos voltar para isso. E entrando no mercado de construção civil, você está apostando nisso, Eu estou apostando nisso. Por quê? O que você está vendo de bom aí? Porque é o seguinte, o mercado tem uma capacidade ociosa incrível. Como eu disse, a gente tem uma companhia do grupo que tem hoje, a MCP, a Realty, a gente tem 750 milhões de reais hoje, nos próximos 8 meses para serem lançados. A gente começa agora depois do Carnaval. Mas, veja, você tem em 2009, nós iniciamos o processo Minha Casa Minha Vida. Certo. E nós tínhamos aproximadamente um déficit habitacional, isso de acordo com a Abrainc, com a Fundação São Brasileira dos Incorporadores, né? Exatamente. Nós tínhamos um déficit habitacional de... um déficit habitacional que era de 9 pontos... Não mudou muito. Era 8 como é hoje, ele fez 4 milhões de casas, mas aumentou o déficit, $4 milhões, compensou, continua faltando 8 milhões de casas. Entendeu? É maior hoje, eu me lembrei, era 7,27 milhões, né, de habitações em 2009. Hoje é 7,8. Ou seja, se entregaram 4, todos os incorporadores juntos trabalharam. A estimativa é de que todos os anos, todas as incorporadoras e construtoras juntas entreguem aproximadamente 480 mil unidades. Precisaria 1 milhão para poder acelerar esse processo. Então, 1 milhão da metade do que precisaria para atender em 10 anos aí o mercado para zerar esse déficit. Entre pessoas que se separam, pessoas que casam, pessoas que saem de casa, ou seja, que mudam moram com o pai, mudam da sua categoria social, classe aquisitiva, etc, etc e tal, quase 900 mil pessoas. Ou seja, se você pega o acumulado mais o do ano, esse déficit corrente, ele aumenta todos os anos. Então, na verdade, é um mundo de desenvolvimento que precisa ser feito, é uma necessidade. É um mercado de 3,2 trilhões de reais de VGV e voltando um mercado de LCs, LCIs, de letras de crédito imobiliário, letras de garantia imobiliária, não é verdade? De CRIs, debêntures, CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, papéis ligados a recebíveis e financiamento em imóveis. Exato. Né? LIGs, muito olho na LIG, letra imobiliária garantida. Trouxemos aqui o Itaú, que falou sobre isso, lançou, se não me engano, 1 bilhão de reais, 1,2, vendeu tudo para investidores qualificados, né? Está processando agora para fazer um pouco mais disso. E esse tipo de ligas, né, são o mesmo papel que na Europa financia 20% do mercado total de imóveis nos Estados Unidos. Que é o que é uma liga? É você emprestar o dinheiro para o banco e o banco escolhe onde vai pôr o dinheiro. Exatamente. Com a garantia do banco e a garantia do imóvel por trás. Exatamente, né? Um pool de imóveis. Então, assim, essa é uma das formas, né, paralelas, acessórias, de subsidiar o financiamento. Trazer dinheiro para o mercado. Não é só a poupança está no limite, o fundo de garantia tem dinheiro, está no limite. O que quer dizer no limite? Está emprestado esse dinheiro, tem que voltar para poder voltar a financiar. Então tem que ter outras formas, né? Que essa securitização dos recebíveis, que é uma ótima ideia dos certificados imobiliários, né? Tem fundos disso já que estão indo muito bem. O terceiro campeão aqui foi desse tipo do fundo imobiliário, foi de CRIs, e tem as ligas, como você bem comentou. Então, você está otimista em relação a um dinheiro novo e tem um déficit muito grande ainda que você está pensando em atender com a tua empresa em relação à Minha Casa Minha Vida. Sim, sim. Eu estou bastante otimista e assim, tão otimista que nós, inclusive estamos, uma das nossas empresas, a gente decidiu estruturar um fundo especificamente de... pode falar, né? Eu posso falar também. Fica à vontade, claro. A gente decidiu montar um fundo que é o Brasil Trust, que é um fundo de... Nós percebemos um nicho no mercado muito mal atendido, que é um nicho para Greenfield. Greenfield é o desenvolvimento desde terreno verde. É ir no terreno e sair do zero. Exatamente. Então a gente percebeu que existe nicho para o desenvolvimento de produtos onde você faz desde o início, você faz a construção, né, você compra o terreno a partir de um comitê, né, formado por realmente executivos que vêm no mercado, etc., e definem o que é melhor para esse fundo. E nós vamos
Já tem uns 2,4 bilhões entre 3 incorporadoras, e a gente vai desenvolver produtos predominantemente de Minha Casa Minha Vida, a gente também tem SFH, e aí nós vamos desenvolver esses produtos, e a ideia é que estes produtos eles permitam uma rentabilidade para o cotista muito acima de 1,20 ao mês. Agora, a grande sacada desse produto, nós temos duas grandes sacadas. Então é um fundo de incorporação, basicamente. Está indo correr risco de valorização, não de renda. Claro, porque você vê muita coisa aí no mercado, o cara ele vai lá numa incorporação e fala assim, eu quero ser seu sócio. Bacana. Como é que eu entro? Você entra numa SCP, Sociedade de Conta de Corporação, Sociedade de Conta de Corporação, né? De participação, perdão. O cara vai lá, coloca a grana, mas ele não tem aquele acompanhamento, ele não tem o relatório mensal. É um risco concentrado naquele corporação, imóvel, com aquela incorporadora, naquele lugar. Naquele lugar. Quem toma a decisão é o presidente da empresa com 2 diretores, ou um diretor. Às vezes a empresa é muito pequena. Aqui não, aqui você tem um comitê de executivos. O Credit Suisse, se não me engano, fez isso. Ele investiu em 5 incorporadoras, cada uma em 3, 4 terrenos, tinha 15, 20 empreendimentos. Tem 2 ou 3. Mas isso no passado já fez isso. Agora não sei se está fazendo, mas é uma estratégia inteligente. Você está diversificando o risco em incorporadoras, em lugares diferentes, né? Exato. Só que a gente tem a gente fez uma leitura diferente do mercado. Por quê? O Greenfield, ele tinha um problema. Você colocava a grana e você ficava de 20 a 24 meses esperando o retorno desse dinheiro. Nós fizemos um fundo híbrido com Greenfield e CRIs. Então, nós vamos comprar papéis de empresas que já fizeram a venda. Já está rodando, já está entrando dinheiro desde o começo, o papel já está entrando dinheiro. Já está entrando dinheiro. Então, nesse gap entre o D0 e os 24, nós vamos colocar alguns CRIs, então o fundo vai pagar um cupomzinho. Com uma renda menor do que esperado na valorização, mas é uma renda. É uma renda. Já está entrando dinheiro. Exato, é uma renda. E o investidor gosta disso. Ele não quer ficar esperando 2, 3 anos. Claro, ele quer esperar com o dinheiro entrando. O brasileiro, e eu me incluo nisso. Claro. Ele põe a grana, ele quer receber no mês seguinte alguma grana. Muito inteligente, não vi ninguém falar sobre isso. Não é? E aí, dali os 24 meses, vem aquela bolada acumulada, porque não é só 1,2. Ele também quer receber aquela grana que ele... Continua o CRI, né? Se for para as mais longos. E aí, se der lucro em corporação, que pode não dar, mas espera-se que esse comitê seja inteligente o suficiente para escolher bons empreendimentos e que o Brasil vá bem, se dando lucro em empreendimento, vem a bolada. Mas o histórico é bom. O histórico é bom dos fundos de Greenfield, porque a gente só vai colocar, o comitê ele tem um desígnio, né? Ele tem um critério de aceitar os projetos que estejam somente aprovados. Sim, entendeu? Já começa com coisa, já fica esperando que está aprovado, está quase aprovado, aí demora mais 1 ano, 2 anos, já mata o negócio. Porque existem problemas de APP, de aprovação, de prefeitura complicada. Não, está aprovado, a gente coloca para dentro, então dali adiante é o problema da venda. Da obra, venda e obra. Da venda e obra, entendeu? Mas a obra a gente tem 4 seguros de incidência, de entrega de obra. Isso é importante, ter esse seguro aí. É um custinho a mais, mas te dá uma segurança muito maior. É aquela história, o barato sai caro. Sim, né? isso eu já vi dos Estados Unidos. Essa ideia tua aí já vem dos americanos. Não é? Seguro pra tudo. Pô, eu fiquei lá 10 anos pastando, não foi à toa, né? Tá bom. Então, assim, basicamente a ideia é montar esse fundo híbrido e realmente ter uma cota que pague um valor maior com um risco ponderado menor. Então, e ademais a gente tem essa cota, ela é livre de imposto de renda e livre de IOF. Então a gente está super otimista, é um fundo que deve sair nos próximos 120 dias, é o Brasil Trust. O Brasil Trust, muito competitivo, a tua ideia do fundo. E basicamente você estava investindo muita coisa em Minha Casa Minha Vida. Por quê? Né? Qual é a vantagem? Qual é a tiro? Qual é a margem desse negócio? Conte pra gente aqui, abre um pouquinho essa caixinha de Pandora aí. Conte para o nosso telespectador. É o seguinte, a gente acredita que, bom, em primeiro lugar, a exposição do negócio do Minha Casa Minha Vida, ela é menor, tá? No primeiro momento, quando eu comecei a estudar um negócio de Minha Casa Minha Vida lá atrás, eu fui fazer aquele curso do Viábio, né? Sim, que é um sistema operacional que te mostra o fluxo de caixa durante a obra negativo, positivo. Você tenta arranjar o dinheiro para matar aquele buraco do vale ali. O Viábio ele existe há 25 anos, tá? E eu fui lá fazer o curso, eu fui 3 vezes fazer aquele curso. E a gente foi e tal, isso há 5 anos atrás. E tinha gente de Brasília, tinha gente de Fortaleza, tinha todo mundo reclamando que o Minha Casa Minha Vida, ele
não dava grana. Tá. Porque era o momento que as empresas estavam... Era o começo. Era o começo, tá. tava todo mundo entendendo, ninguém... Você perdia a mão. Tinha teoria, não tinha prática não real tinha ali. Prática. O governo estava se real. Exato, o governo estava se adaptando. As incorporadoras e as construtoras estavam se adaptando ao processo, né? Tá. As formas e tudo mais, etc. Hoje em dia, as empresas entenderam como é o processo. O Faixa 1 não deu certo, tá certo? Esqueça, não entra nisso. É coisa de governo, não é coisa do governo. Exato, é casado com as prefeituras, o dinheiro é outro risco, né? É outro mercado. Tá. E aí, hoje em dia, quem já está no mercado, quem entende, sabe construir, é um negócio bastante conhece legal. Os custos, conhece o prazo real de obra. Tem as formas, né? A gente consegue fazer um negócio com lastro, tudo amarradinho. É um hedging. Tá. É uma construção que é feita com hedge, com todos os seguros incorrentes. Então, a exposição desse negócio... De caixa. A exposição de caixa é muito baixa. Ela é muito menor. Você pega menor. muito dinheiro do governo, né? Para poder rodar um negócio. Exato. E os múltiplos são muito maiores do que então a tira não vamos contar, mas é muito alta. A taxa de queda de retorno é muito alta, a margem não é tão alta assim, mas a tira o dinheiro que você coloca é muito pouco, então você multiplica isso por várias vezes. Exato. É esse que é o grande ponto forte do teu fundo. Aí o nego vem e fala, pô, mas o FGTS não vai funcionar. Meu, se o FGTS se não tiver assinado lá o PJ com a Caixa Econômica Federal, não lança. Não começa. Não lança, eu não ponho no fundo. Só vai o fundo não é. Eu não disse que o fundo é só Minha Casa Minha Vida. O fundo é predominantemente Minha Casa Minha Vida. Ele está preparado para ser CFH também. Que é uma grande oportunidade no Brasil hoje. Não é à toa que a Cirela está abrindo uma empresa específica para isso. É lógico. Não é à toa que a MRV é a maior incorporadora do Brasil hoje. Segunda do mundo, né? Segunda do mundo. Está no bom caminho. Veja, dos últimos 18 trimestres, as empresas todas, infelizmente, né, deram prejuízo, né? As empresas do mercado real chegou lá, essa queda de preço real aqui não é à toa, né? Não é à toa. Refletiu no balanço das empresas também. Não é né? verdade? Claro. Agora, as empresas de Minha Casa Minha Vida, Tenda, de capital aberto, Tenda, Direcional, MRV, todas apresentaram resultados positivos. Tudo no azul. Não só é crescendo, né? Muito então, bem. Assim, a minerada sabe o que faz. Muito bem, Alexandre, nós estamos quase no prazo final aqui, mas eu sei que você entende muito de shopping center também, é um grande negócio. No Brasil, um pouco diferente dos americanos, né? Os americanos, os shoppings são um pouco afastados das cidades, aqui é no centro da cidade. Aqui tem um mix use com entretenimento, que lá não é tão forte, né? Tem mais alimentação. O que você vê desse mercado aqui no Brasil e o e-commerce? Vai impactar como isso? Como é que está a tua visão em relação a isso? Na verdade, eu desenvolvi durante 10 anos bastante shopping center nos Estados Unidos. Minha atuação era mais menores, os mallzinhos, né? Os mini malls, strip malls. Aqueles malls de rua, assim, que você para o carro na frente, desce e compra, acho ótimo esse mall. Tem que ficar entrando no estacionamento, não tem que pagar nada. São os entra, desce, pega o negócio e vai embora. Exatamente. Eu acho que falta muito no Brasil isso ainda, né? Exatamente. A gente chegou a fazer shoppings de 320 mil pés, né? São 28 mil metros, 29 mil metros, mas a nossa especialidade eram shoppings menores. Aqui no Brasil a gente tentou fazer bastante, não sei o quê, mas todos os nossos terrenos fechavam conta para prédio alto. Né? Vamos fazer um prédio dar mais. Vamos fazer um prédio que dá mais. A gente está olhando algumas alternativas dentro do grupo, mas provavelmente a gente deve voltar a esse mercado, agora com a taxa Selic um pouco menor, acredito que o mercado deve reflotar, mas existe algo que é preciso ter muito cuidado, que é o seguinte: o e-commerce ele vem promovendo uma mudança de padrão de consumo. Certo. As pessoas tendem cada vez mais, isso não é novidade, eu não estou falando nenhuma novidade, mas as pessoas tendem a fazer um consumo de casa, do sofá de casa. É muito mais fácil. Pesquisa melhor o preço, sempre tem uma oportunidade melhor, compara tudo no sofá de casa. Claro, tudo mais fácil. Quando chegar aqui, você tem essa comodidade que está mudando a maneira de consumir, mas não vai dispensar totalmente o shopping. Não, né? não vai. Então, os shoppings nos Estados Unidos eles estão vivendo um problema muito sério, que é uma vacância enorme, que é diferente da vacância brasileira. A vacância é em detrimento das questões macroeconômicas. A vacância nos Estados Unidos é em detrimento realmente de uma super oferta, de uma mudança de padrão. A Amazon ela representa aproximadamente 40% do consumo eletrônico, que é muito grande, né, nos Estados Unidos. E o produto do varejo, o retail, chamado nos Estados Unidos, ele é
na verdade, muito direcionado no tenant mix, que é o mix de lojas, para o varejo. Ele não dispõe da questão do entretenimento. É consumo. Americano é consumo, é comprar lá. E o shopping é feito para consumo e o consumo continua alto, mas mudou a forma de consumir. Um terço dos shoppings e das grandes lojas de consumo lá estão fechando por conta dessa mudança, mas no Brasil não se sente essa expectativa. Você não sente. Aqui você vai, você tem o Play, você tem os cinemas que são super... Tem um ar-condicionado, no final de semana, vai lá comprar. Você tem vários restaurantes no meio do shopping, você tem a praça de alimentação. Em São Paulo, por exemplo, que representa 40 e poucos por cento do PIB nacional, né? O shopping é a Praia do Paulista, por exemplo. Exatamente. Você tem questões culturais, entendeu? Você tem questões culturais que você não pode simplesmente ignorar. Então, é diferente do americano, onde você tem uma classe média muito mais... Você está otimista com o shopping também, em especial os strip malls? Eu tô otimista, eu acho que eu tô otimista com os malls na questão da conveniência, daqueles pequenos malls onde você está passando, então você tem uma linha de cortar o cabelo, comprar um negócio, comer um negocinho. Exato, os shoppings de conveniência, tô otimista com pequenos shopping centers, tá, de comunidade. Não vejo grandes equipamentos, mas eu acho que, a não ser que sejam em cidades de 500 mil habitantes, né, onde que não foram atendidas ainda, que não foram atendidas, claro. Difícil de encontrar. Sim. Né? Mas acabou o tempo aqui, Alexandre. Continue. E vejo o Omnichannel, só para terminar, o Omnichannel. O que é o Omnichannel? O Omnichannel é o seguinte: quando você está dentro do shopping, você compra alguma coisa. A ligação digital. A ligação física. digital e você busca, você recebe em casa ou você compra na internet. Está passando aqui, vem a promoção da farmácia ali. Né? E você busca no ponto físico. Legal, isso acho que é uma grande novidade, todo mundo está falando disso aí mesmo. É isso aí. E daí, de tudo que nós conversamos aqui, Alexandre, qual é a dica que você dá aí para o nosso, olhando para a câmera lá, o que você, do resumo de tudo, ou a coisa mais importante do que você acha para a pessoa que está nos assistindo para tomar decisões melhores de investimento? A ideia aqui é essa. Eu acho o seguinte, eu acho que é muito importante, eu tenho, para mim, no meu portfólio pessoal, eu acho que eu pratico muito a questão do 16-16-50. Como que é isso? O que é o 16-16-50? 16% fundo cambial, 16% ações, né? 50% renda fixa, 16 cambial, 16 ações, 16% fundo imobiliário. Fundo imobiliário. Eu concordo, tem que ter um cambial no meio dessa história toda, tem que ter um imóvel. Você sabe por quê? Deixa eu te falar por quê. Porque é o seguinte, eu estava em 2008 nos Estados Unidos e enquanto o negócio ia para baixo, a ação do Citibank chegou a 0,60 centavos. Não quebrou porque foi salvo. Então, a economia ia para baixo, o General Motors estava falindo, né? O dólar subiu. Tá. Então, desde que já a onça Troy não é mais o lastro do mercado americano, o dólar passou a ser o lastro da economia, as pessoas têm essa visão de que o dólar é o que lastreia, segurança, é o que dá segurança. É reserva de valor novamente. Como é o imóvel, né, também é o dólar. Exatamente. Então, assim, é muito importante fundo cambial, é muito importante. Então, tem que tá todo mundo eufórico, tá todo mundo correndo para a bolsa, eu entendo, mas tenha um pouco de dólar. E o fundo imobiliário, os fundos nos últimos 7 anos cresceram 21 vezes, tá certo? Uhum. Eles pagaram, enquanto as ações, enquanto o IMOB, o índice de dividendos, todas essas pagaram, em média, 1,8 sobre capital, o índice, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, pagou 7,12 em relação a... 4 ou 5 vezes. 4 ou 5 vezes a mais. A correlação estatística de risco-retorno do IFIX, tá certo? Ela é muito melhor do que qualquer outro índice. Eu estou te falando de índices. O Arthur Vieira de Moraes, professor de fundos imobiliários aqui do Infomoney, tem um curso excelente. Façam o curso do Arthur sobre o fundo. Ele fala muito sobre isso. Não olha o rendimento, olha o risco e o rendimento. E na hora que você põe os dois juntos,
o pacote fundo imobiliário é muito atrativo, Deixa eu te tem um contar uma ótimo coisa. rendimento com baixo risco. Eu convidei ele para ser membro do board do meu fundo, né? Eu convidei. Chamei ele no escritório, ele chegou, aí eu mostrei isso. Eu falei assim, olha que incrível a correlação estatística de um e de outro. Ele falou, mas fui eu que fiz isso. Tá vendo? Tá vendo? Faça um curso dele, as entrevistas são sexta-feira, são ótimas também. Ele é fantástico. Mas deixa uma dica para o nosso telespectador aqui, Alexandre. Uma dica, olha, eu vou dizer uma coisa. Essa 50-16 não, essa já foi. Essa né? já Outra, foi. tá. Não, eu acho que a gente tem que. Eu vou te deixar uma. Eu podia falar para você, faça o que você gosta, porque isso é o mais importante. Eu podia dizer para você, dê as respostas antes que o seu chefe faça as perguntas. Eu podia dizer muitas coisas, mas eu vou dizer uma coisa que eu acho que é importante para o Brasil. Ajude alguém, porque somos 206 milhões de brasileiros. Eu acho que se a gente ajudar alguém nessa economia, eu acho que a gente vai fomentar um efeito multiplicador, né? Num país onde a gente está precisando ajudar uns aos outros. Eu acho que se a gente ajudar uns aos outros, a gente vai deixar de ser um país, a gente vai nos tornar uma nação. Eu acho que a gente precisa deixar de ser apenas um país de fronteiras, de moeda e de constituição, porque é isso que forma a soberania de um país. Sim. A gente precisa se tornar uma nação, como é Israel, como é Japão, entendeu? Onde a gente tem esse sentimento patriótico. Nesse momento a gente está mudando tudo, de Lava Jato, de um novo governo, independente de direita, de esquerda, a gente precisa ter esse sentimento de soberania, de pátria. A gente precisa pensar que a gente está construindo um país novo. Nos abraçar e fazer desse país um grande país. Com paixão, né? Com paixão. Excelente, acho que até me emociona isso, porque é verdade isso. Não é? Né? Você ajudando o próximo, com certeza as coisas melhoram, olhar para o lado, ver que está ali, não custa nada, às vezes é uma palavra, às vezes é uma ajuda, às vezes é uma indicação de alguém, ou até materialmente quando é necessário. Parabéns, Alexandre, foi muito boa a tua dica aí, gostamos bastante. Muito obrigado. E eu deixo a minha dica para você, que é o resumo do nosso curso aqui, que é os negócios e as pessoas vêm e vão, mas os imóveis ficam. E se bem administrados, trazendo renda e patrimônio por gerações. É essa a dica do nosso curso, é essa a dica que eu gosto tanto de imóveis, trazemos referências do mercado aqui para falar sobre imóveis, também gostam disso, porque a gente acredita que os imóveis têm reserva de valor, podem render e podem trazer segurança para sua família e para você por gerações. Alexandre, muito obrigado. Foi isso a entrevista. Volte sempre, traga as novidades. Quando tiver novidades do fundo acontecendo, conte comigo. Venha trazer os números, tá bom? E para você, uma ótima semana. Aproveite aí a vida e ajude o próximo. Um grande abraço. Até segunda-feira que vem.